Deixa o like aí pra ajudar, pra fortalecer. A gente precisa muito desse apoio de vocês que estão passando aí na audiência. Então já chega com aquele likezão, né? Clica no botãozinho de hypar quando tiver disponível pra vocês. Aí se você tiver disponível também. Comenta bastante. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Aproveita nossas promoções embaixo. Tem Mercado Livre, Shopee, chegando a alguns produtos a 50% de desconto. Então aproveita mesmo essa oportunidade de você estar comprando barato e com desconto, tá certo? Dá essa moral pra gente, a gente precisa muito desse apoio. O calendário do Cruzeiro, velho. Calendário do Cruzeiro pra esse mês de maio, né? Com 9 jogos, tá, velho? Agora dia 2. Dia 2 tem o Atlético Mineiro, né? No dia 6 tem aí esse jogo com a Universidade Católica. Depois o Cruzeiro encara o Bahia no dia 9. Depois é o Goiás no dia 12. E eu não tô falando aonde, né, gente? Então o primeiro jogo é no Mineirão, Atlético Mineiro. Depois o Cruzeiro joga fora no dia 6 lá no Claro Arena, no campo do estádio da Universidade Católica. Depois na Arena Fonte Nova, no dia 9 de maio, contra o Bahia. Depois no Mineirão contra o Goiás, no dia 12. Depois no Allianz Parque contra o Palmeiras, no dia 16. No dia 19 na Bombonera esse jogo. No dia 24 de maio no Mineirão contra a Chapecoense. E no dia 28 de maio no Mineirão contra o Barcelona. E aí define o mês contra o Fluminense. Não tem ainda uma data ainda, mas é o último jogo do mês aí contra o Fluminense no Mineirão. Aí para pra Copa. O Cruzeiro faz contato hoje com o goleiro Ederson, como também já fez com o goleiro John, né? Só que o Ederson está avaliado em 15 milhões de euros e o John em 10 milhões de euros, né? Se você pegar pela cotação, o Ederson tá valendo mais do que 93, 94 milhões de reais. E o John avaliado em quase 60 milhões de reais. E o Cruzeiro quer fazer essa investida nesse ex-goleiro do City, né? Visto com bons olhos e tem salário competitivo e que cabe dentro do orçamento do Cruzeiro. A ideia é trazer um excelente goleiro para a temporada, para esse restante de temporada. Mas é necessário, velho Raposo? A pergunta é essa, porque o Otávio tá aí e a gente tem o Cássio para voltar a partir depois que acabar a Copa do Mundo. Tendência é que ele volte, né? Precisa de pagar um goleiro que é considerado titular e um goleiro que vem falhando muito nos últimos jogos, tá, galera? O Ederson vem falhando muito, vem tendo problemas internos, tá tendo rachinha lá no grupo, né? Tá tendo racha no grupo e por isso que o time lá tá se desfazendo deles, né? Do goleiro. Até pro lugar deles quer levar aquele do Corinthians, velho Raposo, pro lugar desse Ederson aí. Eles querem levar o Hugo, né? O Hugo, Então, velho Raposo, o que você acha, hein? Ô, Jonathan, o que eu acho mesmo, a verdade é o seguinte: amanhã é o dia D, pro Otávio e pro Cruzeiro. Se eu sou a diretoria do Cruzeiro, eu fazia assim, gente, vamos ver o jogo amanhã, vamos ver como que o Otávio se comporta nesse jogo. É o jogo chave para a carreira do Otávio, é o jogo chave para o gol do Cruzeiro. Por que eu digo isso? Por um simples detalhe: se o Otávio jogar bem, o clássico, ele define tudo, gente. Ele define a personalidade do atleta. Se aquele atleta tem capacidade ou não tem de ser mantido no elenco do time, é o clássico. Então, se o Otávio jogar bem, pode deixar com o Otávio ali de olho fechado, que o Otávio vai dar conta. Caso contrário, aí não, aí tira. Mas eu acredito piamente que o Otávio vai ser um grande goleiro no Cruzeiro. Tá aqui, ó, respeitando a informação dos companheiros, de acordo com uma fonte interna no Cruzeiro, o clube nunca fez qualquer sondagem pelo goleiro Rafael. Apesar do enorme respeito pela história do jogador, o nome nunca foi cogitado pela diretoria. E tem muita gente falando, velho, que o Cruzeiro foi atrás do Rafael e que o Rafael rejeitou o Cruzeiro. Falou, não vou pro Cruzeiro não, entendeu? Só que o Cruzeiro nunca cogitou, até por tudo que já aconteceu recentemente quando ele esteve aqui, né? Aquela saída dramática e foi pro Atlético Mineiro. É um excelente goleiro, realmente é um bom goleiro, mas mesmo se fosse o mestre dos gols, eu acho que o Cruzeiro não iria atrás do Rafael, não, por tudo que aconteceu, né? Ele lá, velho, nós daqui, então, tipo assim,
Eu acho que o Cruzeiro não foi atrás, né? Mas tá na matéria também que o Cruzeiro não foi atrás e que isso aí é só realmente uma invenção de mídia aí novamente, né, velho? E outra coisa, Jonathan, e por que o Otávio não pode ser o Rafael 2, a vingança? Pode vingar, né? Ele pode vingar no bom sentido, né? Vingar como goleiro do Cruzeiro aí, ó. Rafael recusou contatos do Cruzeiro após lesão do Cássio. Bahia, na última janela, já sinalizou. O São Paulo quer renovar o contrato com ele até dezembro de 2027. Quem trouxe essa questão aí foi o Valentim lá da UOL, Valentim Furlan, falando que o Rafael recusou a proposta do Cruzeiro. Eu acho que isso aí é lenda. Acho que não teve essa proposta não, tá? Algumas informações sobre o clássico que valem a pena para ficar de olho, velho. O Cruzeiro com Arthur Jorge tem 70%, quase 71%, né? 70,33% de aproveitamento em 9 jogos. Atlético com o Eduardo Domingues tem apenas 50% em 14 partidas. Então o Cruzeiro tem 79% e o Eduardo Domingues tem 50% em 14. O Atlético está sofrendo gols a 8 partidas consecutivas. Por outro lado, o Cruzeiro marcou gols em todas as 9 jogos disputados aí no comando do Arthur Jorge. Desde 2025, o Atlético é o visitante com mais derrotas da Série A. Foram 12 revés no ano passado, enquanto já soma 6 derrotas em 7 rodadas fora de casa em 2026. Caramba, o Atlético já chegou à 7ª derrota. O que é? São 6 derrotas em 7 jogos fora de casa, né? Jogando fora de casa. Sim. É clássico, é diferente, tá, gente? Não vai tipo assim achando que o Atlético já perdeu 6 de 7. Então vai vir mais uma. É clássico, é diferente, né? O Atlético Mineiro saiu atrás do marcador em 7 jogos deste Brasileirão. Perdeu todos. O Cruzeiro abriu... todos que ele saiu perdendo, velho, ele perdeu. O Cruzeiro abriu o marcador em 5 das 7 partidas que fez no Mineirão no campeonato. Velho, Arthur Jorge, 70% de aproveitamento, quase 71% de aproveitamento. Em 9 jogos aí, com essa nota. E você viu aí os parâmetros aí, né, velho? Tudo dando a entender que um caminho pro Cruzeiro mais fácil de vencer. Mas é clássico, né, velho? É clássico, a gente sabe que clássico não se resume a números, né, velho? Ô, Jonathan, o que acontece? Não iluda com isso, achando que o Cruzeiro vai ganhar fácil porque o atleta tá mal. Isso não existe. Fala igual o Padre Quevedo. Isso não existe. Isso não existe. Por quê? Na hora H do clássico lá, o que manda muito é a raça, é a vontade, é a determinação, né? Futebol, a gente nunca pode esquecer que é um esporte coletivo, né? E se aquele coletivo, naquele dia, resolver jogar bem, é complicado, né? E outra coisa, o Atlético é um time que dá muita sorte. Se você olhar os jogos Atlético e Cruzeiro, os gols que o Atlético faz, nenhum deles são gols trabalhados. Tudo bola que espirra e sobra, eles fazem o gol. Eles dão muita sorte. Mas o Cruzeiro vai vencer? Aí eu não sei. O que preocupa é isso aí, ó. Exatamente. E esse cara aí, por exemplo, detesta o Cruzeiro. Esse cara aí só faz maus jogos quando apita jogo do Cruzeiro. Péssimo dos péssimos, entendeu? Mas o que a gente pode fazer, né? A gente tem que, infelizmente, eu já tinha que vetar alguns camaradas. Esse é o Lúcio, quer ver? É o Flávio, como é que ele chama? Flávio. Esse cidadão aí o Cruzeiro tinha que vetar. É um dos juízes que o Cruzeiro não deveria aceitar em hipótese alguma apitando seu jogo. O Cruzeiro mais perdeu do que venceu partidas com o Flávio Rodrigues. Em 26 jogos, são 10 vitórias, 5 empates e 11 derrotas, tá? Então tá aí os números aí com o Flávio apitando jogos do Cruzeiro. 26 jogos, 10 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Se o Cruzeiro vencer o Atlético Mineiro, vai ficar 11-11. 11-11, mas ele precisa vencer o Atlético Mineiro. Ô, velho, e aí? PAP com esses valores aí em torno de 176 a 234 milhões. Propostas do Chelsea, Real Madrid, Atlético Madrid, Grupo City, Mônaco, Bournemouth, Vídea Real. O que você acha, velho, dessas propostas aí? Se você venderia, velho? Ô, Jonathan,
passar no cobre, rapaz. Você tá ficando doido? Passar no cobre. Você sabe por quê? O que acontece? Eu vou voltar a repetir sem medo de errar. Esse rapaz, ele pode ser o craque que for. Por ele ser da base, ele não vai jogar no Cruzeiro. Não vai. Só em último dos casos. Então vende, faz um troco com ele e contrata um que vai jogar. Né? Porque o time do Cruzeiro, infelizmente, não valoriza a base. Agora, mas o Papo é um grande valor. Gente, nós temos jogadores lá no mesmo patamar do Papo, lá na base lá. Eu volto a repetir pelo conhecimento que eu tenho de futebol. Nós temos lá o Alessandro, que joga segundo volante, que é espetacular. Nós temos lá o Murilo Hickman, que já passou da hora de estar nesse time principal aí, né, entrando no segundo tempo, alguns jogos. E outros valores. Lá nós temos o Pablo, o atacante Pablo, lá com um baita atacante de beirada. Lembra muito, inclusive, o Pablo do Flamengo, o estilo de jogo muito parecido. Entre outros tantos, né? Nós temos lá o Navarro, nós temos muitos jogadores bons lá. O Evanilson, lateral, sensacional. O Gustavinho Majuília, sensacional. Então, assim, é uma fábrica de jogadores à base do Cruzeiro. E você não pode jogar fora uma oferta dessa milionária, não. O Cruzeiro deve contratar um lateral esquerdo na janela de transferência do meio do ano. Além de buscar também um goleiro, um zagueiro canhoto, um volante e um ponta canhoto. A informação do Samuel Venâncio em cima desse detalhe, tá? Então o Cruzeiro tem aí, por exemplo, o Kaique Bruno. Pode perder o Kaique, como vai perder o Cauã Prates em agosto, né, o velho Raposo. Mas então busca um lateral esquerdo, um zagueiro canhoto, um volante e um ponta canhoto, tá? Procurando muito aí que o pessoal com o pé esquerdo aí, viu, velho? Exatamente, o zagueiro é pro lado esquerdo, né, Jonathan? O lateral esquerdo, acho que a gente vai perder o Kaique, tá? Eu acho que deve contratar sim, mas deve também promover os meninos. Só um detalhe, o Cruzeiro quer renovar com o Kaique. Pelo que se fala, e até eu acho para manter uma apaziguação aí, fala que as duas partes querem essa renovação, mas eu acho que o Kaique não. Eu acho que o Kaique, ele tá meio que... A staff dele já deve ter recebido algumas coisas aí, então há aquela vontade, tipo, opa, será que já é hora de eu ir embora e tal? Né? E se aparecer alguma grana boa mesmo assim, se eu fosse o Cruzeiro, venderia. Porque realmente o Kaique é um baita lateral, um dos melhores lançados aí nos últimos tempos, mas a gente tá cheio de lateral parecido com o Kaique. Acho que o Gustavo joga igual, eu acho que o William joga igual. Né? Joga? Se não for até melhor, tá? Se não for até melhor. E até improvisar ali o Cauã Moraes aquele dia, eu gostei pra caramba, cara, ele jogando na lateral esquerda ali. Né? Então, tipo... eu acho que lateral dá pra arranjar sim. E se o Cruzeiro for fazer uma grana com o Kaique Bruno, que seja feliz aonde ele for. A gente deseja sorte pra ele, né, o velho? Ô, Jonathan, este ano aí a base do Cruzeiro vai ser para fazer caixa mesmo. Em 2027, como você disse outro dia, hoje, aí o Cruzeiro já vai começar a mesclar a base com o time principal. Mas eu acho que tem que fazer isso, eu já faria esse ano, pela qualidade dos jogadores da base que tem. Né? Esses meninos da base aí, como o Arthur Jorge, um cara que é trabalhador, que joga o time para frente, não tem medo de errar com a juventude desses meninos aí, vão deitar e rolar, só. Vai deitar e rolar. Por que o Cruzeiro estava em primeiro no grupo da Libertadores e de repente apareceu em terceiro com a vitória da Universidade Católica, né? Saiu aquela questão da vitória sobre o adversário. Por exemplo, tava Cruzeiro e Boca Juniors com 6 pontos. E o confronto direto era ali a questão do critério de desempate, né? O critério de desempate era confronto direto. O Cruzeiro tinha vencido o Boca. Nesse confronto direto, o Cruzeiro passa na frente do Boca por ter vencido o Boca, né? Só que aí entrou a Universidade Católica, que venceu o Cruzeiro. Velho, a Universidade Católica vence o Cruzeiro vence o Boca, e o Boca vence a Universidade, ficou no rodízio ali, né? Não tem um predominante, né? O Boca perdeu pro Cruzeiro, o Cruzeiro perdeu pro Universidade e a Universidade perdeu pro Boca. Se você for até por essa ótica também é a mesma coisa. Então, cara, esse critério caiu nesse momento, né? O Católica, o que vai contar muito agora para o primeiro lugar
é a quantidade de gols que o Católica fez nesses 2 jogos. Então ele, por exemplo, ele fez 2 gols no Cruzeiro e fez 1 gol no Boca, tá com 3 gols, né? Então se você pegar o saldo aqui, por exemplo, ó, aqui um pouco mais pra baixo aqui, ó, tá falando lá, o Católica tá com 3 gols, ele fez o Boca tem 2... Ele fez 5 gols. Não, hein? Ele não, fez 2 gols 5 no gols. Cruzeiro. 1 no Boca, 3 e 2 no... Tô falando só o jogo entre eles, velho, tá com 6 pontos. Ah, sim. O Católica fez 2 gols aqui nesse jogo e 1 gol aqui contra o Boca, 3 gols. O Boca Júnior fez 2 gols contra o Católica e não fez gol contra o Cruzeiro, tá com 2 gols. O Cruzeiro fez 1 gol contra o Boca e 1 gol contra o Católica. E aqui a totalidade, Católica tá com 3 gols, o Boca tem 2, o Cruzeiro tem 2. Mais um empate, não tem como definir por aqui. Se o Cruzeiro tivesse 3 aqui, ficaria em segundo lugar. Então, qual que é a outra definição? Aí vai pro saldo de gols geral. Como o Boca tem 3 gols de saldo e o Cruzeiro só tem 1, por isso que o Cruzeiro ficou em terceiro lugar. Teve que acontecer 3 regulamentos aqui para definir o lugar do Cruzeiro. Não tem como ser pela vitória em cima do adversário. Não tem como ser pela quantidade de gols feitos. Então a última que restou foi a questão de saldo de gol geral. Que aí o Cruzeiro ficou ali em terceiro lugar, o velho Raposo. Pois é, mas eu discordo claramente dessa regra. Não tem lógica, junto. Eu estou aqui com a tabela atualizada, o que acontece? Aí você pega lá, que tá o Boca Juniors, Cruzeiro com 6 e Universidade com 6 pontos, tá? Todos 3 com tudo certinho. Aí vamos lá, gols feitos. O Católica fez 5 gols, né? O Boca Juniors fez 5 gols também, e o Cruzeiro fez 3 gols. Então tá. Aí gols contra. O Católica tomou 4 gols, o Boca Juniors tomou 2 gols. E o Cruzeiro 2. Agora me pergunta, por que o Universidade Católica é o líder? Mesmo nesse recurso, o Cruzeiro é o pior dos 3. Mas o Boca é melhor do que a Católica. Aí que tá o X da questão. O Boca é melhor que a Católica e ainda ganhou no confronto direto da Católica. É isso que eu questiono. O Boca tem saldo de gol, 3 gols. A Católica tem 1 gol só de saldo. Olha a tabela. Esdrúxulo esse regulamento, não tem explicação. A Católica tomou 4 gols, cara. E a Católica perdeu pro Boca, né? Na teoria, então, se você fosse pelo critério que... Tem que ser o Boca. Critério, né? Mas aí, velho, Raposo, esse critério é muito idiota. Realmente é muito, muito estranho esse critério. Por quê? O que vai valer é a vitória em cima do adversário. Mas como você perdeu pro adversário, tem um outro critério em cima disso aí. Que é a quantidade de gols que você fez entre esses clubes. Por exemplo, se tivesse todos os 4 com 6 pontos, nesse momento não tem como, né? Claro, mas se tivesse, só iria apontar quem estaria na frente, quem no meio desses 4 jogos que aconteceu, tivesse mais gols feitos. Mesmo que você perdeu o jogo, você fez 1 ou 2 gols ali no jogo, conta para um critério de desempate. A Católica só tá na frente porque ela fez 3 gols, 1 contra o Boca Juniors e 2 contra o Cruzeiro. E como o Cruzeiro conseguiu fazer só 2 gols, e o Boca também 2, ela tá na frente porque fez 3 gols nessas 2 partidas. Apenas por isso. O Boca fez 3 gols, o Boca fez 3 gols, só no Barcelona ele fez 3 gols, já. Nós transmitimos o jogo, pô. Só que o Barcelona tá com 0 pontos lá embaixo, e aí ele não entra no critério. Entendeu? Pois é, mas aí por isso eles mudaram o critério. Eles mudaram o critério. Exato. Entendeu? O Boca é a melhor campanha. Assim, uma injustiça isso aí. Tá? E você sabe por que eu acho que eles mudaram esse critério? Para talvez beneficiar times argentinos ou time fora do Brasil. Porque poderia ter um time na situação igual do Boca Júnior no lugar da Universidade Católica agora, com menos quantidade de números de saldo de gols ou qualquer outra coisa, mas está na frente por causa desse critério novo adotado pela Conmebol. Totalmente fora de propósito e lógico esse processo. O Cruzeiro comunica que o atacante Marquinhos cumpriu todas as etapas de recuperação da lesão do joelho esquerdo sofrida em outubro de 2025. Está totalmente apto para as atividades ao lado do elenco principal do clube. Já está liberado para voltar o atacante Marquinhos. Uma pergunta que fica com você, velho. Será que o Arthur Jorge vai recuperar o futebol do Marquinhos? Porque na época do Fluminense até que ele jogava bem, velho.
Ele jogava de lateral lá, né, Jonathan? Você lembra? Lateral esquerdo. Improvisava, né? De lateral esquerdo, né? Esquerdo ou direito? Ele jogava de lateral lá. Ele não era, não era o meia, Fernando não, Diniz atacante. improvisava ele lá. Isso, Improvisava, né? isso, exatamente. Mas, ó, o que acontece é o seguinte, vamos ver. Ele vai ter que jogar, João. Ele tem que ir para o banco lá, porque ele é pago para isso, né? Então não tem por que não jogar, não. A gente sempre usou o Marquinhos como uma referência negativa. Tipo assim, ó, daqui a pouco o técnico vai colocar o Marquinhos, hein? Ih, lá vem o Marquinhos de novo. A gente sempre usou como referência negativa, né? As mexidas do Cruzeiro é sempre a mesma, né, João? A gente vê lá, por isso que eu te falo, já que vai mexer, pô os meninos para jogar. Os da base que não jogaram, lança os caras. Já que vai mexer, meio reserva, é substituição. Meio-campista Gregory é uma das principais prioridades do Cruzeiro para a janela do meio do ano. A boa relação do Arthur Jorge e o atleta ajuda na negociação, que tem tudo para se movimentar e acontecer. A informação do André Hernan, que o Gregory... tem muita gente já falando que já está contratado, tá? O Gregory. Acho que não. Já. Muita gente já comentando que o Gregory já está contratado e que só tá aguardando mesmo questões aí do tempo aí pra ter esse desfecho, mas muita gente já falando que ele já é do Cruzeiro, viu, velho? Sabe por que eu acho que não, João? Por um simples detalhe. Porque tem o problema do Vidalba. Tem a situação do Vidalba para resolver. Se o Vidalba for para a Argentina e vier o Sousa, aí o Gregory não vai ser contratado, não. Né? Não vai ser. Mas o Sousa agora, não é um pedido do primeiro Arthur. Volante. Pode não ser, é. Não, mas não é um pedido. Então, tipo, não, pode não ser que é. venham os dois. Pode ser que venham os dois. Pode. Porque agora o que acontece? Se o Arthur tirar o Romero para pôr o Gregory aí, ó, ele arruma uma briga com a torcida. Tem esse detalhe, isso não vai acontecer, não. Eu tenho pra mim que joga o melhor. Se ele for melhor do que ele mostrar isso no dia a dia, que ele é melhor, que jogue o melhor. Pra mim, o Romero mantém na titularidade. O Romero é um jogador de excelência. Excelências, né? Mas é aquela questão que eu tô falando. Pra mim, tem que jogar o melhor, cara. Né? Eu não sou desse negócio de o cara é queridinho aí já, tem fama já com a torcida. Tem que manter ele jogando bem ou jogando mal, ele tem que ficar no time. Cara, o que acontece é o seguinte, todo time de futebol tem que jogar o melhor, cara. Tem que jogar o melhor. Não, mas assim... Se eu for o titular, o velho Raposo for melhor que eu, que joga o velho Raposo. Eu fico na reserva. Mas é verdade. Isso aí não precisa nem de duvidar. Ô, velho, o Cruzeiro sinalizou uma proposta de 6 milhões de euros, 35 milhões de reais, ao Nottingham Forest, pelo goleiro John. Mas o clube inglês rejeitou o valor e quer cerca de 10 milhões. A gente falou isso aqui agora há pouco, mas a gente não falou que o Cruzeiro tinha feito uma proposta, tá, galera? Agora a gente traz a informação que o Cruzeiro fez uma proposta de 6 milhões, mas que não agradou o time inglês, que pede 10 milhões pelo John. Informação da ESPN Brasil. Raposo. Eu não daria não, Jorge. É o que eu estou te falando. Eu esperava o jogo de amanhã. Acho que o jogo de amanhã é o dia D para o Cruzeiro decidir isso aí, porque eu acredito muito no potencial do Otávio, tá? Acredito muito. Sim. Pode fechar o gol amanhã e se tornar uma peça fundamental no Cruzeiro daqui pra frente, né? Então, não é isso. A questão é o seguinte: se ele joga bem, ele mostra que tem condição de ficar. Pra que você vai gastar 10 milhões num goleiro, rapaz? Sendo que o seu goleiro principal em setembro volta. Pra que você vai gastar 10 milhões num goleiro? Uma coisa que não justifica. Eu sempre falei em live e repito: zagueiro e goleiro você forma em casa. Você não compra caro, não. Ô, velho, Igor Júlio deu sinal verde. O zagueiro Igor Júlio autorizou o Cruzeiro a avançar na negociação com o Brighton. O jogador vê com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro, principalmente pela identificação que tem com o clube e também com o projeto esportivo apresentado. Agora a Raposa tenta chegar a um acordo com os ingleses para viabilizar a contratação. A negociação está em andamento. Aí para vocês aí, Igor Júlio, zagueiro, canhoto, e é o que o Cruzeiro está procurando nesse momento, o velho Raposo. Sim, o Cruzeiro tem que contratar um zagueiro mesmo, né? Até porque eu acho que o Vidalba vai embora. E o Igor Júlio nada melhor que trazer além de jogador, torcedor. Vai jogar com muito afinco. E esse aí tem mercado, tá? Esse aí é um tipo de jogador que nem aquele jogador que tá lá na Europa, que ninguém quer, não. Pelo contrário, esse aí tem mercado,
Tem mais jogador aí que o Cruzeiro está tentando trazer que tem mercado, né? O goleiro também embaixo lá, tá? O John tá embaixo lá na Europa. Tá na reserva. O John não é titular, não. Tá assistindo o jogo do time dele outro dia aí, ele não tava no gol, não. Não é titular, não. E também o Igor Júlio também, eu acho que nas últimas... Não sei se ele se tornou reserva também, eu não sei. Até porque tá na reta final de contrato, né, velho? Ele tem contrato agora até junho do ano que vem. Os caras começam a apostar ele já pode assinar um pré-contrato no final do ano, se eu não me engano. Então, tipo, já vai pra aquela reta final de contrato, né? Então... se ele falar que tem vontade, velho, o Cruzeiro não vai pagar tão caro pelo jogador pra tirar ele lá do Brighton, né? Mas eu acho que ele tem vínculo também, João, tá com o West Ham United, tá? Além do Brighton. Acho que o vínculo dele se estende. Acho que ele foi comprado pelo West Ham e foi cedido ao Brighton. Coisa assim. E agora acho que o Brighton comprou ele. Que eu nesse vídeo é real, o jogador que precisa de menos minutos pra marcar gol pelo Cruzeiro. São 9 jogos, 5 apenas como titular, já são 4 gols marcados. Precisa de 120 minutos para marcar gols, 5 passes decisivos, ele já deu 17 finalizações, dessas 17, 9 no gol. 9 faltas sofridas, 5 desarmes e a nota dele no SofaScore é de 6.60. Um jogador que já começa a desenvolver, né, velho, rapaz? O mapinha dele também de calor, aonde que ele mais se movimenta no campo. Né, mostrando aqui que ele tem presença bem na área e se movimenta em todo o local, galera. Não tem um ponto determinante. Muito no meio de campo, quando ele vai recuperar uma bola, e também lá dentro da área, já quase na pequena área ali, né, velho? O João é um jogador assim espetacular. Ele tá se soltando, né? Vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Daqui a muito pouco tempo, esse rapaz vai dar um trabalho danado eu acho que tinha que pôr ele para jogar junto com o Caio Jorge, na minha maneira de pensar. Esse Gregory, que jogava muito desde Bahia, joga demais. É bom, grande jogador sim, Raimundo. Baita jogador. Eu quero que traz o Gregory. Sabe por quê? Porque o Romero não é Deus, não. São seres humanos. Essa posição aí, ela tem muito problema com cartão e com expulsão. E nada melhor que você ter 2 jogadores de qualidade no elenco. Pode trazer. E vai trazer, tá? Outra história também, o Cruzeiro é o clube brasileiro que mais venceu os argentinos na história, tá? O Cruzeiro venceu o Boca Juniors por 1-0 no jogo passado e amplia essa vantagem, né? Entre os 3 primeiros colocados, o Cruzeiro tem 43 vitórias em cima de argentinos. O segundo colocado é o Flamengo e também terceiro colocado o São Paulo tem a mesma quantidade. 33 vitórias. O Cruzeiro tem 10 vitórias a mais em cima de argentinos do que o Flamengo e o São Paulo na estatística. Olha para você ver aí que o Cruzeiro é o principal clube do Brasil a ganhar os argentinos, porque por isso que é conhecido como La Bestia, né, velho? Isso mesmo, não é à toa não, né? O apelido de La Bestia surgiu no Chile. No Chile, o pessoal do Colo-Colo, desesperado de tanto apanhar do Cruzeiro, criaram esse apelido. E o Cláudio Paul Canidia, centroavante do Boca, assimilou muito e falou isso. Pode ter time que vem cá e joga, mas quem faz tremer nossos corações, nossas pernas é o Cruzeiro, a Bestia Negra das Américas. Tem essas frases aí do Canidia. Tá lá no SofaScore também. Jogadores top 10 das 10 maiores ligas do futebol brasileiro, com 60 mais passes decisivos e 10 mais grandes chances criadas em 2026. Matheus Pereira é o líder desse ranking, velho, Raposo. Aparece em primeiro lugar lá. O Lamine Yamal do Barcelona é o segundo. O Maicon Lyons, ou Lowins, acho que é Maicon Lowins, do Bayern de Munique, aparece em terceiro. O Bruno Fernandes do Manchester United. Michael Leeds. Mas acho que fala Lowis. Não fala o Lise, não. Acho que fala Lois. O Bruno Fernandes do Manchester United e o Federico Di Marco da Inter aparece em quinto lugar. O Matheus Pereira é o líder nesse quesito aí, o velho Raposo. É muito bom jogador, né, João? A gente já sabe de cabo e rabo, né? Ainda bem que a CBF é uma máfia e não convoca esse rapaz aí, porque seleção só serve para atrapalhar o jogador do Cruzeiro. Então deixa ele quietinho aí. Verdade. Mas você sabe por que não convoca? Eu tava até olhando isso aí, né?
O treinador, ele não gosta de camisa 10. Ele convoca 9 atacantes, pra você ter ideia. Então, a convocação dele, ele normalmente, com uma convocação padrão, convoca 5 atacantes. Ele convoca 9, então ele tira 4 vagas do meio de campo ali, praticamente, para dar a vaga para atacante. Ele prefere fazer os jogos pelos lados. Ele não gosta daquele camisa 10 tradicional, não. Né? Mas poderia tirar um dos 9 atacantes ali para dar uma vaga para o meia? Poderia, né? E um outro que corre risco também de ficar fora é o Neymar, porque o Neymar é da mesma posição ali, né? Então, corre o risco também. Esse eu acho que não sai fora não, Jonathan. Esse não sai fora porque... Não sai por questão de política de dinheiro, de empresas que patrocinam. Patrocínio. Não é por causa do futebol, não. Porque o futebol, o Matheus Pereira, ele tem o que todo mundo procura, talvez, no Neymar. Ele tem vigor físico, né? Ele está 100% no seu auge físico, aguenta correr, tem o dinamismo de criar jogadas, joga em qualquer campo, não escolhe campo para jogar. Sim. Então, tipo assim, tem muita gente que procura alguma coisa, o que procura no Neymar tem no Matheus Pereira. Só que há uma diferença, né? Um chama Neymar, famoso, parou a Argentina, você viu? E foi lá no jogo agora na Argentina. Sim. Os caras foi tudo lá na porta do hotel pra beijar, tentar chegar perto do Neymar. O cara deu a camisa do Neymar e tava assim, o cara pegou a camisa, tava cheirando a camisa assim, ó, cara. Falei, caramba, o cara tá cheirando, beijando a camisa assim, como se fosse um deus do futebol, velho Raposo. Um absurdo o trem desse. Vou falar um negócio pra vocês, gente. Você pode até achar absurdo o que eu falo. Mas se o Neymar tivesse 50% de condições físicas, eu levava ele. 50%. Não é absurdo, não. Não é absurdo, não, mas é. Não, eu levava. Tem uma mística, né, porque. Não, eu levava porque ele é bom mesmo, Jonathan. Ele é atacante. Ele hoje não é mais aquele meio. Mística que eu falei não é aquela mística negativa, não. A mística, tipo assim, ele pode ajudar o Brasil de alguma forma, né? Eu levaria, porque se ele jogar 15 minutos bem, ele pode decidir um jogo. 15 minutos bem, decide um jogo. Muito bom jogador, não tem como negar isso, não. Agora, o problema do Neymar é que ele não é profissional, né, cara? Ele não procura a se recuperar. É uma coisa impressionante. Vambora, velho. Vamos, né? Bora. Agradecer a galera. A gente fez até uma pequena live que depois vai virar um cortezinho também aí pra gente estar colocando depois. Cortar ela toda. Galera, obrigado aí a moral de vocês, a ajuda de vocês. Ó, deixa o like aí pra ajudar a gente. A gente trouxe o giro de informações aí dos canais. Deixa o like, clica no hypar, comenta bastante, inscreva-se. Aproveita nossas promoções embaixo, Mercado Livre, Shopee, link na descrição pra você comprar com desconto e tá ajudando a gente. Valeu, velho. Um grande abraço a todos e amanhã, grande jogo assistindo aqui, ó, Cruzeiro de Raposo e Cruzeiro de Morrer. Nós vamos estar transmitindo. Você não gosta do locutor da imagem lá? Então assista a nossa locução, que você vai divertir, você vai interagir, vai participar. Au revoir.